É isso aí, pessoal. Estamos no nosso segundo capítulo dessa obra, História da Filosofia Ocidental, do Nicolas Abanhanho, excelente obra de História da Filosofia. Eu acho que eu sou o garoto propaganda dessa obra aqui, eu gosto demais. Então vamos lá, sem perder tempo. Estamos na nossa sétima aula, estamos no segundo capítulo, que vai falar sobre a escola jônica, vai falar sobre os filósofos de Mileto, e também é um capítulo que fala de Heráclito. Heráclito vai fechar, digamos assim, o capítulo, embora ele não faça parte da escola jônica, o Abanhanho coloca ele aqui porque o motivo de preocupação, digamos assim, do Heráclito tem relação com a filosofia desses autores aqui da escola jônica. Então vamos lá. Aula número 7, caráter da filosofia pré-socrática. Vamos ver então o que é essa filosofia aí, tá? Lembrando que a filosofia grega é dividida em 5 períodos. Estamos no primeiro período da filosofia grega. Filosofia greco-romana também pode se dizer. Período cosmológico. Então estamos falando do período cosmológico, primeiro período da história da filosofia greco-romana, da filosofia grega. Começa ali por volta do século 6 a.C. Então aqui começa a filosofia. Essa aula de hoje a gente vai falar dos aspectos gerais da filosofia pré-socrática, ou seja, uma filosofia que veio antes de Sócrates. Sócrates é um outro marco do pensamento filosófico que a gente vai falar mais pra frente. Vamos lá então, sem demoras. A filosofia pré-socrática, até os sofistas, é dominada pelo problema cosmológico. Então, por isso se denomina esse período de período cosmológico, que vai ali do século 6 até o pensamento dos sofistas, mais ou menos ali no século 4 a.C. Por que problema cosmológico? O que significa cosmos? O cosmos é como se fosse um universo, é como se fosse a totalidade universal das coisas. O cosmo é o objeto de adoração, o cosmos é o objeto de contemplação. Por isso que hoje aquelas maquiagens, aqueles perfumes são chamados de cosméticos. Cosmético é uma coisa que adorna, que embeleza, que tem em si a beleza. Cosmético deriva de cosmos. Período cosmológico. Vamos falar de perfume? Não, não vamos falar de perfume. Vamos falar da natureza. Vamos falar da realidade do real. A filosofia se preocupa nessa fase em tentar entender o que é o mundo, o que é o universo. Não exclui o homem da sua consideração. Então esse período cosmológico que vai tratar da natureza, da physis, né, que é o universo e tal, não vai excluir o homem, o ser humano, digamos assim, das suas considerações. Um filósofo como Heráclito, que a gente vai ver, ele vai refletir tanto sobre o cosmos quanto sobre a existência humana. Mas no homem vê somente uma parte ou um elemento da natureza, não ainda o centro de um problema específico. O que é o homem, pelo menos na perspectiva desses filósofos aqui, do período cosmológico? O homem é um elemento da natureza. Mais tarde, lá com os sofistas e com Sócrates, o homem se torna o assunto principal de um período da filosofia, que daí é o período antropológico. Antropológico tem a ver com aquilo que o homem faz, né? O homem cria. Então, o período cosmológico vai falar do homem? Vai, mas como elemento da natureza, não como um objeto de pesquisa que, de certa forma, seja um objeto de pesquisa que esses primeiros filósofos se debrucem, tá? Então eles não vão focar no ser humano, eles não vão focar na natureza humana, mas vão focar na natureza universal do universo. Para os pré-socráticos, os mesmos princípios que explicam a constituição do mundo físico explicam a construção do homem. Ou seja, o homem é uma parte da natureza, logo o homem é composto é formado por aquilo que forma a natureza. Nessa época desses filósofos pré-socráticos, não existia ainda a química como nós conhecemos hoje. Mas por quê? A química só vai surgir lá na modernidade, lá com Lavoisier, com o Priestley, e a química ela vai mostrar
que aquilo que forma uma árvore, uma pedra, uma madeira, o que forma o oceano, o que forma o mar, o que forma o ser humano, o que forma o cachorro, é é um elemento da tabela periódica, é um elemento químico, ou é carbono, ou é oxigênio, é um átomo. Então, a química mais tarde vai mostrar que a natureza, a realidade, o próprio homem é formado por átomos, ou seja, o que forma o homem também forma a natureza, mas é claro que os átomos são diferentes. Existem 112 tipos de átomos e os átomos que formam o homem também aparecem ali na natureza, aparecem nos bichos e tal, mas o que muda ali é a composição, é a quantidade desses átomos aí que existem no homem, na natureza, naquilo que é formado. Entretanto, os pré-socráticos não conheciam os elementos da tabela periódica, porque não existia química. Mas, de certa forma, eles ali representam os germens, digamos assim, daquilo que viria a ser a química. Por quê? Porque eles vão dizer que aquilo que forma a natureza também forma o homem. Que é o que a gente vai ver com esses primeiros filósofos ali. Eles vão dizer que a composição do universo é a composição humana. O reconhecimento do caráter específico da existência humana é-lhes alheio. E alheio é, por isso, o problema do que o homem é na sua subjetividade como princípio autônomo de pesquisa. Então eles não conseguiam olhar para o homem no aspecto da sua subjetividade, no aspecto do seu pensamento. Só o Heráclito ali, que a gente vai ver no finalzinho, que começa a olhar para o homem dentro do seu pensamento. Mas esses primeiros filósofos não estão interessados no problema da subjetividade, digamos assim, no problema daquilo que forma, daquilo que compõe o próprio ser humano. O ser humano é a sua subjetividade, mas os filósofos pré-socráticos não entendem esse problema porque para eles é um problema alheio, né, como diz o Nicolau Banhanho. Por que é alheio? Porque não tem como eles saberem da existência desta subjetividade. Isso nem passava pela cabeça deles. Então, justamente por não reconhecer essa subjetividade, não conseguiam perceber o homem como um objeto de pesquisa. Então, eles estavam interessados ali no universo, no cosmos, que para eles era um objeto que poderia justamente ser estudado, ser compreendido. O escopo da filosofia pré-socrática é o de perseguir e reconhecer, para lá das aparências múltiplas e continuamente imutáveis da natureza, a unidade que faz da própria natureza um mundo. Essa questão a gente já viu ali no nosso capítulo anterior, quando falamos ali daquilo que teria dado origem à filosofia grega, que é o pensamento lá dos mitólogos, o pensamento dos poetas. Porque os poetas como Homero e Hesíodo, lá como também o Ferécides de Ciro, são poetas que vão tentar explicar esse caos, esse mundo aleatório, louco que está em constante mutação, em constante movimento. Eles tentam explicar essa realidade achando uma unidade. Existe uma unidade, existe alguma coisa que regula todo esse movimento caótico do real. Por mais que as coisas mudem, existe algo que não muda. E esse algo que não muda é a substância. E é isso que esses primeiros filósofos vão perseguir. O que é essa substância? É aquilo que, apesar de toda mudança aparente, ainda permanece o mesmo. E isso gera uma série de questões e problemas filosóficos. Nós mudamos, o ser humano muda, mas será que muda a substância dentro de nós? Será que não tem algo ali que não mude, que seja eterno? Ou que, de certa forma, preexista toda a mudança, toda a transformação? Então é isso que a filosofia pré-socrática e a filosofia até o fim, até os dias atuais, vai tentar perseguir. Embora existam depois ali no período moderno, no período contemporâneo, alguns autores que vão negar a existência dessa substância, vão falar que a substância não existe, não existe substância, tá? O que existe ali é um complexo, é uma rede, é um emaranhado que forma alguma coisa, mas a substância em si não existe, né? Pega lá, por exemplo, a ideia do estruturalismo, o que existe são estruturas simbólicas, estruturas linguísticas, mas a substância em si, essa coisa mística por detrás das coisas, isso aí não é real. Beleza. O que mais? A única substância que constitui o seu ser, a única lei que regula o seu devir. Ou seja, então com inspiração lá nesses poetas, nesses mitólogos que procuravam a unidade, apesar da pluralidade, existem diversas coisas, mas há uma unidade. Por exemplo, o fogo não é a mesma coisa que a água,
que não é a mesma coisa que a terra, que não é a mesma coisa que o vento, que o cachorro, que o gato e o papagaio. Mas os químicos descobriram uma unidade. Qual é a unidade? O que forma todas as coisas é o átomo. Isso foi descoberto por primeiro. Então descobrimos que existe um átomo que forma todas as coisas. Ou seja, apesar de eu ser diferente de você, você ser diferente do seu cachorro, do seu gato, do papagaio e por aí vai, apesar da gente ser diferente dessas coisas, existe uma coisa em que nós somos comuns, que é a nossa formação atômica. Tudo é formado por átomos. Mas depois descobriu-se que esses átomos não eram todos iguais. Descobriu-se que existem 112 átomos diferentes. Ou seja, aquela unidade que foi descoberta já não é mais unidade, porque a gente descobriu outros elementos ali, são 112 elementos, ou seja, não é mais unidade. Agora são 112 elementos que formam a realidade. E mais tarde descobriu-se que esses átomos, eles se diferenciam porque eles são formados por prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons ficam dentro ali do núcleo e o elétron fica girando ali na eletrosfera. Não bem girando, mas fica ali dando as suas voltas, teleportando, desaparecendo e por aí vai, né? E aí descobriu-se que o próprio átomo, que era unidade, não é unidade, porque ele é formado por 3 partículas. E essas partículas são formadas por outras coisas e por aí vai, até o infinito. Se é que existe infinito, né? Isso é uma outra história também. Então esses primeiros filósofos pré-socráticos procuram justamente essa substância, ou seja, procuram algo que não muda apesar de toda a mudança. E essa é a perseguição desses filósofos pré-socráticos. A substância é para os pré-socráticos a matéria de que todas as coisas se compõem. É o que eu acabei de falar aqui. Por que a filosofia é considerada a mãe de todas as ciências? Porque essa questão de procurar aquilo que compõe as coisas é uma questão química, é uma questão física e é uma questão biológica. A filosofia vai dar a sua resposta com base na razão. As primeiras respostas, obviamente, não são as respostas exatas para tentativa de responder esse problema do que é formado as coisas. Mas esses primeiros filósofos representam os primeiros passos que vai culminar na ciência que nós temos hoje. Hoje, se nós temos internet, se nós temos foguetes, se nós temos carros, se nós temos braço robótico, se a gente tem programação, a gente deve ao trabalho desses primeiros autores, que por sua vez beberam lá na fonte dos poetas. Então, tudo deriva da arte, certo? A arte, na verdade, é uma das primeiras manifestações da história da realidade, antes mesmo da ciência, obviamente. Porque veja lá na época das cavernas, o homem pintava paredes, o homem dançava, o homem fazia teatro e por aí vai, né? Olha eu falando de arte aqui. Mas é também a força que explica a sua composição, o seu nascimento, a sua morte e a sua perpétua mudança. Ou seja, a substância não é só aquilo que forma as coisas, mas a substância vai justificar por que elas se formam, por que elas se juntam, por que elas se separam, por que elas se decompõem, embora a substância permaneça, mas por que a matéria que a gente olha ali se degrada, por que as coisas morrem, por que as coisas apodrecem, por aí vai. Então eles vão justamente procurar essa substância que permanece apesar de toda essa mudança. E a própria substância, então, tem essa outra conotação, não apenas daquilo que compõe, mas daquilo que explica a força da sua composição. Hoje, poderíamos pensar nas 4 leis fundamentais da física. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Força eletroforte, a força eletrofraca, a força gravitacional e a força elétrica. São essas forças aí que regulam a natureza. Por que digamos assim, por que os prótons e os nêutrons ficam colados ali dentro do núcleo? É por causa da força eletroforte. Porque que os elétrons correm de uma direção a outra, é por causa da força elétrica. Por que as coisas caem no chão? Por que a Lua orbita ao redor da Terra? Por causa da força gravitacional. E por aí vai. Por que um átomo se repele de um outro átomo? Por que uma carga positiva se afasta de outra carga positiva? Por que uma carga positiva se aproxima de uma carga negativa? Por causa dessa força eletrofraca e por aí vai. Então são essas forças hoje na física que a gente explica essa composição das coisas. Mas na filosofia antiga não tinha essa visão, obviamente. E eles usavam a ideia da substância. Substância é aquilo que vai justamente fazer essa composição das coisas. Ela é princípio não só no sentido de explicar a sua origem, mas ainda e sobretudo no sentido de tornar inteligível e reconduzir a unidade
aquela sua multiplicidade e imutabilidade que aparece à primeira observação, tão rebelde a toda consideração unitária. Então, a substância não é apenas um princípio da tentativa de explicar a origem das coisas, mas ela também é algo que vai tornar inteligível. Como assim? O que ele está querendo dizer? Conhecer a substância é saber que nós podemos conhecer as coisas. Como eu vou conhecer as coisas, pelo menos na perspectiva desses pré-socráticos? Como que eu vou conhecer o mundo se eu não sei do que o mundo é formado, do que o mundo é feito? Como que eu vou estudar algo se eu não sei do que esse algo é formado, primeiramente? Então, saber que existe uma substância que pode ser conhecida significa que podemos conhecer as coisas. Esse otimismo da filosofia grega vai ali até o surgimento, por exemplo, lá do ceticismo. Porque o ceticismo vai questionar essa ideia de que, de certa forma, a verdade das coisas pode ser conhecida. Né? O ceticismo tem duas características. O ceticismo radical, que vai afirmar que a verdade não existe, mas isso gera um paradoxo. Se a verdade não existe, para isso ser verdade, tem que ser verdadeiro. Ou seja, é verdade que a verdade não existe. Mas se é verdade que a verdade não existe, isso significa que a verdade existe. Mas se a verdade existe, então é verdade que a verdade não existe. Então aí é que está, esse é o paradoxo. Porque se a afirmação, a verdade não existe, é verdadeira, então isso gera um paradoxo. Isso quer dizer que a verdade não existe. Mas para a verdade não existir, isso tem que ser verdadeiro, portanto a verdade existe e por aí vai. E o ceticismo radical, ele cai nesse paradoxo. Já o ceticismo moderado vai afirmar a verdade pode até existir, mas a gente não pode conhecer. A vida humana é muito breve e a natureza é infinita praticamente, então a gente não vai poder conhecer as coisas. Na verdade, já um pouquinho antes do ceticismo, agora está me vindo à memória também, os heraclitianos, os seguidores de Heráclito, principalmente ali um filósofo chamado Crátilo, vão afirmar que a realidade é impossível de ser conhecida por causa da sua mutabilidade. Ou seja, a natureza da própria realidade é mudança. E quando a realidade muda, já não conhecemos mais ela da mesma forma. O Heráclito vai dizer: jamais podemos entrar no rio duas vezes seguidas, porque quando eu entrar novamente no rio, o rio não vai ser mais o mesmo e eu também não. Vou ser uma pessoa diferente. Então, por mais que eu entre no rio ali um pouquinho depois de eu já ter entrado, o rio já não é mais o mesmo e eu também não sou, porque as coisas mudam, tá? O Crátilo, ele vai mais longe, assim, ele vai falar que nós não podemos entrar no rio nenhuma vez, porque o rio muda tanto e a gente muda tanto que a gente já não é mais nós mesmos e o rio também já não é mais ele mesmo. E isso gera a ideia de que a gente não pode conhecer a realidade. Como que eu vou conhecer uma realidade que está em mudança? Como é possível criarmos uma ciência sobre um mundo que está mudando? Vamos pegar, por exemplo, você tem as leis de Newton, né? As três lá, de leis de Newton, né? A lei da inércia, a lei da ação e reação. Quer ver? Lei da inércia, lei da ação e reação. E a segunda lei, que é força igual a massa vezes a aceleração, da relação entre a força e a massa e a aceleração. Mas essas leis valem até hoje, por quê? Porque ela fala de características do universo que não mudam, porque se mudassem, elas já não valeriam. É claro que com a física moderna, a física de Einstein, a física, a mecânica quântica, questiona-se essas leis, né? No sentido de que elas funcionam para o universo inteiro. Mas mesmo assim, qualquer lei científica, ela justamente tenta explicar uma característica do universo que não vai mudar. Ou seja, o que Newton fala vai valer para daqui a 2.000, 3.000, 4.000 anos, porque parte da ideia de que esse universo não vai mudar. Agora a questão é, o universo muda ou não muda? Vou falar sobre isso mais para frente, tá? Quando a gente for falar lá de Heráclito e Parmênides. Mas os filósofos pré-socráticos, pelo menos esses aqui, vão acreditar que existe uma substância e essa substância não muda, não muda, a substância jamais muda e é isso que a gente tem que buscar. Daqui deriva o caráter ativo e dinâmico que a natureza, a physis, tem para os pré-socráticos. Como assim caráter ativo e dinâmico dessa natureza? A natureza em grego é physis, que depois vai originar o termo física. Física é um estudo sobre a natureza. Por quê? Vamos ver. Ela não é substância na sua imobilidade, mas a substância como princípio de ação e de inteligibilidade de tudo que é múltiplo e indevir.
Então, por que que essa análise da substância vai derivar esse caráter ativo e dinâmico da natureza da physis? Por quê? Porque a physis, ela não é, a natureza, ela não é apenas a substância nessa imutabilidade, mas ela também consegue explicar toda essa força que permite que as coisas se componham, se decomponham, ou seja, há um movimento na realidade, há um movimento na natureza, isso não dá para negar. Mas o que justifica essa mudança, esse movimento, essa atividade, essa coisa dinâmica é justamente a substância. A substância não é parada, ela não é morta, mas existe uma substância? Claro que existe. Mas essa substância, ao mesmo tempo que é um princípio ali de imutabilidade que não vai mudar, ao mesmo tempo é ela que gera mudança, que gera movimento. Do que deriva ainda o chamado ilozoísmo dos pré-socráticos. O que é esse ilozoísmo? Palavra ótima para você jogar no jogo da forca. Coloca lá ilozoísmo, duvido que alguém acerte, só se for doido. O que é esse ilozoísmo? A convicção implícita de que a natureza, a convicção implícita de que a substância primordial corpórea tinha em si uma força que a fazia mover e viver. Ilezoísmo, ile em grego, se eu não me engano significa matéria. Ile, se eu não me engano, é matéria. Zoísmo tem a ver com zoé, vida. Então é uma vida dentro de algo material. Então é como se dentro dessa substância, dessa natureza, houvesse uma força, uma energia que é vital, que faz com que essa natureza, obviamente, não seja parada, porque ela está viva de alguma forma, tá? Isso aí tem uma teoria também aqui na nossa época, que é a teoria de Gaia. A teoria de Gaia vai dizer que a Terra é um ser vivo. A Terra não é um objeto inerte que a gente fica poluindo e destruindo, mas ela é um ser vivo e, de certa forma, tem que ser respeitada como um ser vivo também. Daí a gente entra naquela questão, as plantas sentem dor, as plantas têm consciência, não sei do que, não sei do que, não sei do que. Então tudo isso aí vai entrar nessa questão aí. Os pré-socráticos tinham essa visão de que as coisas, de que os objetos, eles têm uma força vital. Bonito, né? Força vital. A filosofia pré-socrática, não obstante a simplicidade do seu tema especulativo e o primitivismo materialista de muitas das suas concepções, adquiriu pela primeira vez para especulação a possibilidade de conceber a natureza como um mundo e pôs como fundamento desta possibilidade a substância, concebida como princípio do ser e do dever. Então, essa é a importância da filosofia pré-socrática. Apesar da sua simplicidade no quesito do tema, o tema é qual a natureza do mundo, do que são formadas as coisas e por aí vai. É um tema simples. Por que é um tema simples? Porque, na verdade, eles poderiam ter extrapolado isso, falado do homem, da existência, da alma, da estética da arte e por aí vai. Poderia ter falado de um monte de coisa, mas é um tema fechado ali, obviamente, dentro dessa perspectiva, dessa panorâmica do cosmos. E esse primitivismo materialista também se remete ao fato de eles entenderem a substância que forma a realidade como algo material, ou seja, como algo que está na natureza. Não todos. Por exemplo, Tales vai dizer que a substância é a água, ou seja, um elemento aí que a gente tem aí materialmente. O Heráclito vai dizer que é o fogo. O Anaxímenes vai dizer que é o ar. O Empédocles vai dizer que a Terra é formada por água, terra, fogo, ar. Tipo Naruto. Naruto não, perdão. Acho que Naruto também, mas tipo Avatar, né? Lá na filosofia chinesa, os chineses também trabalham com essa questão do que são formadas as coisas e eles vão justamente trazer um outro elemento também que é o metal. Para eles a realidade é formada por água, terra, vento, ar e o metal, né? Mas isso aí é a coisa lá da filosofia chinesa que a gente vai discutir um dia, se é que eu vou ter forças para isso. Certo? Então, apesar de tudo isso, ela é muito importante porque ela traz essa possibilidade da gente conhecer o cosmos, conhecer a natureza. Ou seja, vamos estudar, vamos aprender, porque a gente pode conhecer a realidade. E existe algo que é a substância, e a partir dessa discussão sobre a substância, a gente descobre uma série de coisas, cria uma série de coisas, cria ciência, desenvolve a arte, desenvolve a matemática, desenvolve a medicina, a religião e por aí vai, tá? Essa substância é concebida como princípio do ser, ou seja, é o princípio do que forma a realidade,
e também do devir. O devir tem relação com mudança, ou seja, a substância compõe o mundo e ao mesmo tempo é a força que faz esse mundo se mover. O que mais? Ora, que essas conquistas respeitem exclusivamente ao mundo físico é um fato indubitável. Então ali eles estão tratando justamente desse mundo físico, assim, ou seja, dessa realidade que a gente enxerga, dessa realidade que a gente está inserido. Eles não falam de outros mundos, não criam ideias de outras realidades e por aí vai. Mas é igualmente indubitável que elas arrastam consigo, pelo menos implicitamente, outras tantas conquistas que concernem ao mundo próprio do homem e à sua vida interior. Então essa filosofia respeita o mundo físico, o mundo material, não fala, não trata assim, não é o problema tratar, como eu já falei, da questão humana, da existência humana, mas conceber a realidade, conceber o cosmos é importante também para a gente entender o que é o homem e qual é o papel do homem nessa realidade. Embora eles não discutam isso, mas essa concepção vai ajudar a gente a chegar nessa discussão. Os sofistas e os Sócrates vão discutir o homem justamente porque se esgota ali a temática e as resoluções desses primeiros filósofos. Eles colocam todo tipo de substância, como água, ferro, vento, fogo, ar, etc. Chega uma hora que não tem mais o que colocar e essa discussão meio que se esvazia o sentido dela, e a partir disso eles começam a olhar outro objeto, outra matéria para discussão, que é o homem. Então, para que eu vou estudar física, química, biologia, né? Também para compreender a função do homem nessa existência. Por que eu vou estudar matemática? Porque ela vai te ajudar de alguma forma, não apenas entender o número, os conceitos, mas entender a pessoa que pensa o número e pensa os conceitos, tá? O homem não pode voltar-se para a investigação do mundo como objetividade sem tornar-se consciente da sua subjetividade. Então, de certa forma, aqui o Abanhan está discutindo que quando a gente for discutir a questão do homem, quando a gente for falar do homem lá no período antropológico, o homem ele justamente percebe que, né, principalmente lá com Sócrates, que para eu conhecer esse mundo, essa realidade, primeiro eu tenho que conhecer a mim mesmo, né? Tem aquela famosa frase atribuída a Tales de Mileto, que é o conhece-te a ti mesmo. Então eu tenho que conhecer a mim mesmo para daí depois eu conhecer esse cosmos, esse universo. Então, o que os filósofos pré-socráticos buscavam aqui era uma objetividade, ou seja, um estudo objetivo sobre a realidade. Mas para eu conseguir entender essa objetividade, eu também vou ter que conhecer a minha subjetividade, ou seja, saber quem é esse que indaga. E agora trocando um pouco de polo, assim, é a primeira vez que eu faço essa comparação, me veio agora na minha cabeça. Vamos pegar, por exemplo, lá, a ideia de Santo Agostinho. O Santo Agostinho está no polo oposto disso aqui. Por quê? Porque esses filósofos, os pré-socráticos, estão interessados na objetividade do mundo. Já o Santo Agostinho vai trazer a ideia de que somente podemos conhecer o mundo, conhecer a realidade, se houver uma iluminação divina, se Deus permitir que a gente conheça as coisas. Ou seja, isso depende da minha subjetividade e depende também de Deus liberar, digamos assim, um acesso à verdade. Então a gente pode pensar o Santo Agostinho num polo oposto. Para conhecer a realidade, eu dependo da minha consciência, de mim, e automaticamente de um Deus que me libera o acesso à realidade. Mas para esses primeiros filósofos pré-socráticos, isso não é uma questão de subjetividade, até porque esse é um problema alheio, como eu já falei, mas é uma questão de objetividade. Estamos investigando o mundo. O reconhecimento do mundo como outro em relação a si é condicionado pelo reconhecimento de si como eu. Então, assim, para eu saber que o mundo, a realidade é um outro, para eu ter a ideia de um outro, eu tenho que ter a ideia de si também. Ou seja, sem o si, não existe o outro. Sem o mim, não existe o outro. Então, para eu saber que o mundo é uma realidade outra, eu tenho que, de certa forma, ter alguma ideia sobre o si ou sobre o mim. Então, essa discussão dos pré-socráticos vai levando a toda essa história, digamos assim, a toda essa concepção do si. Por mais que eles não reflitam sobre isso,
de certa forma isso vai puxando o si, vai puxando a subjetividade e mais tarde ela vai ter que ser comentada. Reciprocamente, o homem não pode dirigir-se à investigação da unidade dos fenômenos externos se não sentir o valor da unidade na sua vida e nas suas relações com os outros homens. Ou seja, como que a gente vai investigar a unidade do mundo, do universo, se a gente não consegue investigar a unidade nem da gente mesmo, nem da nossa vida, tá? Então, não tem como a gente pensar, digamos assim, nessa perspectiva, digamos assim, isolada de uma pesquisa objetiva fora da subjetividade. Mais uma vez, por mais que os pré-socráticos não pensem na subjetividade, ela está em alguma forma ali, de forma assim subreptícia, escondida dentro desse problema da objetividade. O homem não pode reconhecer uma substância que constitua o ser e o princípio das coisas externas, senão enquanto reconhecer, semelhantemente, o ser e a substância da sua existência individual ou em sociedade. É isso que eu acho bonito da obra do Nicolás Banhanho, porque se você vai fazer uma leitura do Giovanni Reale, você não encontra esse tipo de análise, esse tipo de beleza. Essa descrição da relação entre subjetividade e objetividade não é discutida lá. Ele até menciona, mas não assim com essa profundidade que o Abanhanho traz. Por isso que eu prefiro a obra do Abanhanho. Ele tem uns insights assim bem legais, até porque as referências que ele utiliza são referências assim ótimas, né? Não que o Reale também não utilize. O Reale é maravilhoso, mas o Reale está mais preocupado, digamos assim, pelo que eu vejo, em preencher o conteúdo histórico. Tem muita história, e às vezes deixa um pouco a desejar em algumas ideias filosóficas, mas o Reale é maravilhoso também. Vale a pena ter os dois. Eu tenho o Reale, que eu já li inteiro, e o Abanhanho, que eu li inteiro também, mas eu prefiro o Abanhanho. Então é isso, o homem não pode reconhecer essa realidade como substância sem refletir sobre a substância que ele é também. A investigação dirigida para o mundo objetivo está sempre unida à investigação dirigida para o mundo próprio do homem, ou seja, não tem como a gente separar uma coisa da outra, não tem como separar essa subjetividade de objetividade. E isso também aparece na filosofia chinesa, filosofia hindu, filosofia japonesa. O problema da relação entre sujeito e objeto, que vai ser um tema discutido ali em toda a história da filosofia, a relação entre sujeito e objeto. Esta conexão torna-se clara em Heráclito. O Heráclito, que a gente vai ver, vai ser um dos primeiros autores que vai mostrar essa relação entre o subjetivo e o objetivo. O problema do mundo físico é por ele posto em uma unidade essencial com o problema do eu, ou seja, ele vai fazer a junção desse problema do eu com o problema do mundo físico. E toda conquista naquele campo se lhe apresenta condicionada pela investigação dirigida para si mesmo. Ou seja, todo o êxito que eu tiver na pesquisa sobre a objetividade também representa um êxito na pesquisa sobre a mim mesmo, a mim próprio. Olha o que ele fala. Você vai dizer, parece a Dilma falando, mas não é. Isso aqui é inteligente, ó. Estudei-me a mim mesmo, tá? Se fosse a Dilma falando lá, né, você ia falar assim, meu Deus do céu, que coisa louca, que isso, que aquilo. Mas como é o Heráclito, você fala, não, é Heráclito, né? Estudei-me a mim mesmo. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu estudei a mim próprio, eu me coloquei como objeto de pesquisa, eu refleti sobre o meu eu, sobre a minha consciência, né? Claro que eles não tinham ideia de consciência naquela época, mas estou só falando. O Freud já colocaria a ideia de que isso aqui não tem como, né? Não tem como, porque você pode estudar aquilo que você vê aparentemente, mas sempre vai existir aquela esfera do inconsciente que você nunca vai abarcar. Você pode até descrever o inconsciente, mas vai existir uma esfera profunda da tua realidade psíquica que, esqueça, você não vai descobrir. O Albert Camus lá vai dizer que dentro de mim habita um estranho, e esse estranho é estranho. À exceção de Heráclito, todavia, o problema para quem intencionalmente se dirige à pesquisa dos pré-socráticos é o problema cosmológico. Então, tirando ali o Heráclito, os pré-socráticos de maneira geral estão interessados no cosmos. Heráclito também, mas ele vai trazer o problema humano ali. Tudo o que a pesquisa dirigida para este problema implica no homem e para o homem
continua inexprimido e caberá ao período seguinte da filosofia grega trazê-lo à luz. É somente no período antropológico, com o sofista e o Sócrates, que eles vão pegar e trazer realmente o problema do homem, vão desenterrar esse homem de dentro dessa pesquisa cosmológica, vão falar assim, ó, que existe um homem aqui, e é isso que eles vão explorar, vão achar esse tesouro dentro aí dessa pesquisa cosmológica e falar assim, opa, vamos estudar isso aqui, vamos falar sobre isso. Por isso que é um período muito importante da história. Na verdade, todo período período cosmológico é importante, antropológico, ontológico, ético, religioso, todos os períodos são importantes, tá? O caráter de uma filosofia é determinado pela natureza do seu problema. Então, para a gente saber o que é uma filosofia, temos que saber qual é o seu problema. Eu não faço a mínima ideia o que o Nietzsche está falando, o que o Marx fala, faço a mínima ideia o que Platão fala, o que Santo Agostinho fala. Então você não sabe qual é o caráter dessa filosofia, você não entende. Tem que ler, tem que conhecer para saber qual é o assunto, onde que isso se encaixa e sobre o que ele está falando. Então, sem conhecer a natureza do problema, não sabemos o caráter dessa filosofia. E não há dúvida que o problema dominante na filosofia pré-socrática seja o cosmológico. Então, o problema da filosofia pré-socrática pode marcar lá no Enem sossegado. É o problema cosmológico. O problema da filosofia pré-socrática é o cosmológico, os caras estão interessados na physis e na natureza. Marca lá sem medo de errar. A tese apresentada pelos críticos modernos, em contraposição polêmica com a de Zeller, do puro caráter naturalista da filosofia pré-socrática. O Zeller é um autor que eu já comentei ali como referência bibliográfica, excelente autor. Vai falar que a filosofia pré-socrática ela tem esse caráter naturalista, ou seja, é um caráter que visa ali justamente a natureza, a realidade do cosmos. Mas os críticos modernos vão trazer uma outra ideia de que a filosofia pré-socrática não é apenas de caráter naturalista, mas ela tem uma inspiração mística. Inspiração de que ela teria trazido a sua tendência para considerar antropomorficamente o universo físico. Funda-se em aproximações arbitrárias que não têm base histórica. Então essa tese apresentada pelos críticos modernos aí, que entra em contraposição com a de Zeller, ela não tem base histórica na perspectiva da Banhanha. Então essa ideia de que a filosofia pré-socrática tenha tido uma inspiração mística. O que é mística? Mística de certa forma, ali no período medieval, lá no finalzinho a gente vai discutir a mística, seria a relação do homem com Deus. A gente vai discutir isso também no final do período antigo, com as escolas neoplatônicas. O homem se funde com Deus, o homem se torna Deus, o homem volta para Deus. Tudo isso tem a ver com a mística. É a relação do homem na sua mais íntima essência com a divindade, com o sagrado. Esta tese de que a filosofia pré-socrática teria uma natureza mística, ela encontra, por outro lado, as suas origens na última fase da filosofia grega, que para sua inspiração religiosa quer fundar-se numa sabedoria revelada e garantida pela tradição. Então, a gente já comentou sobre isso na nossa primeira aula. Os filósofos desse último período da filosofia grega, o período religioso, eles vão trazer questionamentos se a filosofia, por exemplo, teria derivado do Oriente por causa das concepções místicas dos orientais. E como essa filosofia religiosa queria, de certa forma, achar um fundamento na sua pesquisa, ela jogou essa ideia de que o pensamento desses primeiros filósofos também era místico, ou seja, isso fazia com que se fundamentasse e justificasse, digamos assim, a natureza filosófica da religião. Lembrando que a filosofia, no primeiro momento, pelo menos até onde a gente sabe, ela é uma tentativa de buscar explicar a natureza utilizando a razão. Quando a gente pensa nessa relação mística da filosofia, a gente se questiona, tá aí, qual é o papel da razão nessa mística? Se é para se afastar da crença, se é para se afastar, digamos assim, da fé, vou falar fé, mas não dá para dizer fé nessa época, qual que é o papel da razão nesse tipo de filosofia mística? Então parece que isso não se funda, pelo menos na perspectiva de Zeller e de Abanhanho. E precisamente daquela fase recolhe os testemunhos sobre o que se funda a pouca verossimilhança que possui, ou seja, justamente dessa fase aí, desse período religioso, que a gente vai recolher esses testemunhos que vão tentar mostrar essa natureza mística da filosofia pré-socrática.
Mas é sabido que neopitagóricos, neoplatônicos, etc., fabricavam os testemunhos que deviam servir para demonstrar o caráter religioso tradicional das suas doutrinas. Eu me pergunto até em que ponto a Abanyan quer dizer que essas doutrinas neopitagóricos e neoplatônicos fabricavam os testemunhos. Né? Não sei, isso aí não me cheira algo legal, não, mas eu não lembro agora, não tenho assim de cabeça o que ele está afirmando com fabricavam os testemunhos. Será que ele está querendo dizer forjavam os testemunhos? Eu acho que eles podiam assim forçar a barra, né? Olhando assim a interpretação, pegando as frases e falando, ó, isso aqui é uma filosofia mística. Igual tem uma famosa frase de Tales, que ele afirmava que tudo é cheio de Deus, tudo é cheio de deuses, tudo tem Deus, digamos assim. Então eles podiam forçar a barra, né, esses filósofos aí neopitagóricos, neoplatônicos, e dizer que essa é uma concepção mística religiosa e isso funda a perspectiva filosófica, a perspectiva religiosa da filosofia. E é impossível basear todo o desenvolvimento da filosofia grega nos seus próprios pressupostos, especialmente quando o mérito mais alto dos primeiros filósofos da Grécia foi o de terem isolado um problema específico e determinado o problema do mundo, saindo da confusão caótica de problemas e de exigências que se entrelaçavam nas primeiras manifestações filosóficas dos poetas e dos profetas mais antigos. Então, o grande mérito da filosofia grega foi ter sabido se distanciar desse problema mitológico, dos mitólogos, dos poetas, que tentavam explicar o mundo utilizando ali a religião corrente da época. Eles têm bem claro o problema que eles estão trabalhando, e isso aí por si só já justificaria que essa primeira filosofia não tem uma conotação mística. Então, ponto para os filósofos aí pré-socráticos que souberam separar a filosofia da religião ou do mito. Os filósofos pré-socráticos realizaram pela primeira vez aquela redução da natureza à objetividade, que é a primeira condição de qualquer consideração científica da natureza. Então, por isso que eu sempre falo para meus alunos que ciência começa aqui, porque esses primeiros filósofos pré-socráticos souberam separar o mito da filosofia. E a filosofia vai investigar a objetividade do mundo, sem historinha, sem emoção, sem sentimento. Vai utilizar a razão para tentar explicar o mundo que ele é na sua objetividade, o que todas as pessoas podem ver. Agora, falar que esse mundo é de Zeus, é de Jeová, é de Buda, não sei o que, isso aí é o que cada um acha, que cada um pensa, cada um com as suas convicções. Mas existe um mundo objetivo que pode ser investigado por qualquer pessoa, e é disso que eles estão falando, uma objetividade que seja comum e acessível às pessoas, e é isso que a ciência vai fazer. Não existe na ciência um físico que fala assim, eu descobri um elemento químico, mas só eu posso ver. Não, isso não é objetividade, isso é subjetividade e é coisa de doido. Não que a subjetividade seja loucura, mas muitas vezes é. Mas a objetividade é aquilo que todo mundo pode ver. O cara descobriu um elemento químico novo, opa, então o cara lá do outro lado do mundo vai ter que ver isso também. E se ele conseguir enxergar, é porque é fato e existe. Tá? O cara descobre um planeta, mas é um planeta que só eu vejo. Nossa, como é conveniente, certo? Se ele descobre um planeta, ele registra e outras pessoas vão lá e veem e falam, não, realmente existe um planeta. E isso é o objetivo, não importa o que você fale. E por aí vai. E esta redução é exatamente o oposto da confusão entre a natureza e o homem, que é própria do misticismo antigo. Então, o misticismo antigo vai fazer uma esculhambação lá, relacionando o homem, natureza, Deus e por aí vai. Já a filosofia grega, filosofia ali dos pré-socráticos, sabe separar muito bem esse problema, ou seja, olhar o que é a natureza, o que é real e o que é o homem. Que a pesquisa naturalista implique o sentido da objetividade espiritual ou contribua para o formar é, pois, como se disse, um fato indubitável. Então, essa pesquisa naturalista vai justamente dar esse sentido de objetividade e é isso que é, digamos assim, o principal, que é um fato indubitável quando a gente estuda essa filosofia antiga, tá? Essa questão da objetividade. Mas este fato não é devido ao influxo religioso sobre a filosofia. Bem ao contrário, é uma conexão que os problemas realizam na própria vida dos filósofos que o debatem. A filosofia, ela vai discutir depois da tradição, a filosofia vai discutir o mito,
e a filosofia vai trazer uma luz a esse mito, a essa tradição e por aí vai. Foi o que eu falei nas aulas anteriores. A filosofia não quer negar a tradição. Quando a tradição é analisada filosoficamente e a filosofia, de certa forma, ele descobre os seus pontos positivos ou seu aspecto de verdade, a tradição volta com uma força muito maior. Mesma coisa em relação à religião. A filosofia pode fazer uma análise e mostrar aquilo que é falso ou verdadeiro. E se a religião passa pelo crivo da filosofia, ela volta com uma força muito maior. Mas isso não é porque a religião vai pressionar a filosofia, mas é muito pelo contrário, é a filosofia que vai, por sua liberdade, investigar a religião, o mito e aquilo que ela se propor. Então é isso, pessoal. Vimos aqui nessa sétima aula, Sétima aula, as características da filosofia pré-socrática. Próxima aula vamos falar um pouquinho ali dos primeiros autores da escola jônica. Então é isso, um grande abraço, nos vemos aí na próxima.